Oi pessoal, aqui é o professor Maxwell de História da Arte. Hoje eu vou dar aula para o oitavo ano. Hoje a gente vai falar aqui sobre o cubismo. O cubismo é um gênero da arte na qual mostra assim toda aquela coisa diferente da arte tradicional eh, da Europa, como as pinturas renascentistas. Ele vai quebrar toda aquela coisa de natureza, a sua perspectiva totalmente diferente, e uma das coisas que vai fazer é com que tudo fique no mesmo plano. Por exemplo, nariz, boca, é, orelha, tudo no mesmo plano. E outra coisa também, formando sempre em formas de figuras geométricas. Então o cubismo vai quebrar tudo isso, tá? E isso no início do século XX. Um dos personagens que vai se destacar vai ser Pablo Picasso, na qual ele vai passar por várias fases da vida dele, entre elas o cubismo, na qual vai revolucionar a arte. Mas muitas pessoas não gostam muito desse estilo do cubismo, gostam mais daquela coisa da figura perfeita, perspectiva perfeita, mas ele vai quebrar isso tudo. Então hoje eu vou passar para vocês o vídeo sobre a vida e a obra e as fases das suas obras, né, de Pablo Picasso. Tenho certeza que vocês vão gostar muito desse estilo do Pablo Picasso, na qual ele vem ali da região da Espanha. O seu pai, por exemplo, era um artista, um professor de arte, tá, que vai rodar ali toda a Europa, a Europa não, desculpa, a Espanha, porque ele é espanhol, mostrando, né, dando aula de arte. E o Pablo Picasso, ele já pequeno, ele já gostava desses estilos de pinturas que era feita pelo seu pai. Tanto é que vai chegar um momento da vida que o pai dele, por exemplo, vai continuar dando aula, mas ele vai parar de pintar, que ele diz, meu próprio filho já até me superou, tá? E Paulo Picasso, ele vai fazer alguma das pinturas, além de fazer crítica nas suas pinturas, como o painel Guernica, tá? Que ele faz uma crítica na Guerra Civil Espanhola sobre é, o ataque dos que foi apoiado, Francisco Franco, pelos nazistas e pelos fascistas italianos para atacar a Espanha. E isso vai mexer muito com Pablo Picasso, tá? As suas obras são várias, tá? Ele é desde escultor a pintor e faz de tudo um pouco das artes. Então esse vídeo que eu vou passar para vocês, além de contar a vida pessoal de Pablo Picasso, também vai contar a história da sua arte, que vai influenciar muitos artistas da época e até os dias de hoje também, tá? E vai ter aquela fase também que ele vai começar a pintar ou copiar os quadros dos artistas famosos da época não, antes dele, e ele coloca aquela forma dele totalmente pessoal. Muitos dizem que ele era um pouco infantil às vezes em suas obras, mas claro que a gente sabe que também tinha aquela arte madura, bonita, linda de se ver. Eu sou até para desconfiar, porque eu adoro as obras de Pablo Picasso, certo? Mas eu tenho certeza que vocês, depois de ver esse vídeo, vão ver a obra dele com outros olhos. Pessoal, assista aí o vídeo da história e obra de Pablo Picasso, na qual mostra ali o artista realmente como ele é, dentro da sua sensibilidade, e é tão bom a gente ver e conhecer o artista a fundo e poder ver com seus próprios olhos como esse artista se comportou e por que ele
vai ter várias fases da sua vida. Então, pessoal, sente aí na cadeira, pega seu celular ou seu computador, assiste essa aula com esse vídeo de Pablo Picasso e eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Então, boa aula e bom vídeo. E até a próxima videoaula. Hoje vamos falar um pouco do artista Pablo Picasso. Pablo Ruiz Picasso, Málaga, 25 de outubro de 1881, Mojins, 8 de abril de 1973, foi um pintor espanhol, escultor, ceramista, cenógrafo, poeta e dramaturgo que passou a maior parte da sua vida na França. É conhecido como cofundador do cubismo ao lado de Georges Braque, inventor da escultura construída, o inventor da colagem e pela variedade de estilos que ajudou a desenvolver e explorar. Dentre as suas obras mais famosas estão os quadros cubistas As Meninas da Avignon, 1907, e Guernica, 1937, uma pintura do bombardeio alemão de Guernica durante a Guerra Civil Espanhola. Picasso, Henri Matisse e Marcel Duchamp são considerados os três artistas que mais realizaram desenvolvimentos revolucionários nas artes plásticas nas décadas iniciais do século XX, responsável por importantes avanços na pintura, na escultura, na gravura e nas cerâmicas. O pintor de Málaga demonstrava talento artístico desde jovem, pintando de forma realista por toda sua infância e adolescência. Durante a primeira década do século XX, o seu estilo mudou graças aos seus experimentos com diferentes teorias, técnicas e ideias. Sua obra geralmente é classificada em períodos. Enquanto os nomes de muitos dos seus períodos finais são controversos, os períodos mais aceitos da sua obra são o período azul, 1901 a 1904, o período rosa, 1904 a 1906, o período africano, 1907 a 1909, o cubismo analítico, 1909 a 1912, e o cubismo sintético, 1912 a 1919. Excepcionalmente prolífico durante a sua longa vida, Picasso conquistou renome universal e imensa fortuna graças às suas conquistas artísticas revolucionárias, tornando-se uma das mais conhecidas figuras da arte do século XX. Nasceu na cidade de Málaga, em Andaluzia, região da Espanha, e recebeu o nome completo de Pablo Diego José Francisco de Paula Joana Nepomuceno Maria de los Remédios, Cipriano de la Santíssima Trinidade Ruiz Y Picasso, filho de Maria Picasso Y Lopes e José Ruiz Blasco. Em torno do seu nascimento surgiram várias lendas, algumas das quais Picasso se esforçou para promover. Segundo uma delas, Pablo nasceu morto e a parteira dedicou a sua atenção à mãe acamada. Só um médico, Dom Salvador, o salvou de uma morte por asfixia soprando-lhe fumo de um charuto na face. O fumo fez com que Picasso começasse a chorar. O seu nascimento no dia 25 de outubro de 1881, às 11h15 da noite, seria assim descrito por Picasso aos seus biógrafos, que assim o publicavam de boa vontade. Roland Barthes, um dos mais conhecidos biógrafos de Picasso, procurou nas suas origens a razão da sua genialidade e da sua abertura à arte, algo natural na compreensão de um gênio. Na geração dos seus pais são vários os vestígios. O seu pai era pintor e desenhista, de bem medíocre talento. Dom José dedicava-se a pintar os pombos que pousavam nos plátanos da Plaza de la Merced, perto da sua casa. Ocasionalmente, pedia ao filho para lhe acabar os quadros. A linhagem paterna possibilitou-se estudar até o ano de 1841. Da descendência materna pesquisada, Dona Maria contava entre os antepassados com 2 pintores. As feições de Picasso são também semelhantes às da mãe. Os primeiros 10 anos de vida de Pablo são passados em Málaga. O salário pequeno do pai como conservador de museu e professor de desenho na escola de Santa Elma Custo assegurava o sustento da família. Quando lhe ofereceram uma colocação com melhor remuneração no Instituto Eusébio da Guarda, no norte do país, a hesitação sobrepôs a necessidade, e junto com a família, Dom José parte para Corunha, capital de província à beira do Oceano Atlântico. Os desenhos de infância de Picasso representavam cenas de touradas. Sua primeira obra, preservada, era um óleo sobre madeira, pintada aos 8 anos, chamado Toureiro. Picasso conservou esse trabalho por toda a sua vida, levando-o consigo sempre que mudava de casa. Anos mais tarde pintou outro quadro semelhante, A Morte da Mulher Destacado e Fútil. Picasso está zangado e rebelde.
Este quadro é claramente uma expressão injuriosa da sua relação com a mulher. A preocupação principal do pai com o pequeno Pablo era o seu aproveitamento escolar, mas nem por isso dispensou a oportunidade de fomentar o talento do filho. Desenhar foi desde cedo a forma mais adequada de Picasso se exprimir e, talvez por isso, secundário. Recusa claramente o ensino usual, e encarrega-se ele próprio da sua formação artística. Com 13 anos, e seguindo o modelo do pai, Picasso atingira já a perícia do progenitor, que também não era de grande refinamento. Ao contrário do que apontam algumas listas, Picasso era destro, como se pode ver no célebre documentário The Mystery of Picasso. A família transferiu-se novamente, desta vez a Barcelona, na primavera de 1895, e a prova de admissão na Escola de Arte La Lonja é feita com sucesso. Os trabalhos que deveria apresentar ao fim do mês, Pablo apresentava-os ao fim de poucos dias, ao cabo que o seu trabalho se destacava, inclusive, dos finalistas. Com 14 anos, Picasso conseguia superar as exigências de uma conceituada academia de arte. Trabalhos acadêmicos, que segundo o próprio, ao cabo de vários anos o assustavam. Os trabalhos que fazia colocavam-no na série de conceituados pintores de Barcelona, como Santiago Rusiñol e Isidro Nonel, e o seu quadro A Primeira Comunhão é exposto na célebre exposição da época na cidade. Apesar de ter optado por uma temática religiosa, este não deixa de ser um acontecimento privado, do plano familiar. Apesar de realista e de satisfazer as exigências acadêmicas, por outro lado a obra acaba por ser uma tentativa de combate ao convencionalismo. Depois de uma estadia em Málaga, em 1897 instala-se em Madrid. Em Madrid, instalado num novo ateliê, inscreve-se na mais próspera e conceituada Academia de Artes Espanhola, a Real Academia de Belas Artes de São Fernando. Em 1901 com Soler, um amigo, funda uma revista Arte Jovem, na cidade de Madrid. O primeiro número é todo ilustrado por ele. Foi a partir dessa data que Picasso passou a assinar os seus trabalhos simplesmente Picasso. Anteriormente assinava Pablo Ruiz Y Picasso. Na fase azul, 1901 a 1905, Picasso pintou a solidão, a morte e o abandono. Quando se apaixonou por Fernand Olivier, suas pinturas mudaram de azul para rosa, inaugurando a fase rosa, 1905 a 1906. Trabalhava durante a noite até o amanhecer. Em Paris, Picasso conheceu um selecto grupo de amigos célebres nos bairros de Montmartre e Montparnasse, André Breton, Guillaume Apollinaire e a escritora Gertrude Stein. Na fase rosa há abundância de tons de rosa e vermelho, caracterizada pela presença de acrobatas, dançarinos, arlequins, artistas de circo, o mundo do circo. No verão de 1906, durante uma estada em Andorra, sua obra entrou em uma nova fase marcada pela influência das artes gregas, ibérica e africana. Era o protocubismo, o antecedente do cubismo. O célebre retrato de Gertrude Stein, 1905 a 1906, revela um tratamento do rosto em forma de máscara. Em 1912, Picasso realizou sua primeira colagem, colou nas telas pedaços de jornais, papéis, tecidos, embalagens de cigarros. Apaixonou-se por Olga Koklova, uma bailarina. Casaram-se em 12 de julho de 1918. Neste período o artista já se tornara conhecido e era um artista da sociedade. Quando Olga engravidou, criou uma série de pinturas de mães com filhos. Em 1927 conhece Marie-Thérèse Walter, uma jovem francesa com 17 anos, e com a qual o artista manteve uma relação amorosa. Nos primeiros tempos, a presença da jovem musa nos quadros de Picasso manteve-se oculta, uma vez que o pintor continuava casado com a russa Olga Koklova. A divulgação pública dos retratos de Marie-Thérèse acabou por precipitar a revelação da relação secreta. Em 1935 teve uma filha de Marie-Thérèse, chamada Maëlle de Mayer Picasso. Entre o começo e o fim da Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, dedica-se também à escultura, gravação e cerâmica. Como gravador, domina as diversas técnicas: água forte, água tinta, ponta seca, litogravura e gravura sobre linóleo colorido. Além disso, sua dedicação à arte escultórica era esporádica. Cabeça de Búfalo, Metamorfose é um grande exemplo de seu trabalho com esse meio. É considerado um dos pioneiros em realizar esculturas a partir de junção de diferentes materiais.
Em 1943, Picasso conhece a pintora Françoise Gilotti e tem 2 filhos, Claude e Paloma. Encontrou um pouco de paz e pintou a alegria de viver. Em 1968, aos 87 anos, produziu em 7 meses uma série de 347 gravuras recuperando os temas da juventude, o circo, as touradas, o teatro, as situações eróticas. Anos mais tarde, uma operação da próstata e da vesícula, além da visão deficiente, põe fim às suas atividades. Como uma honra especial a ele, no seu 90º aniversário, são comemorados com exposição na Grande Galeria do Museu do Louvre. Torna-se assim o primeiro artista vivo a expor os seus trabalhos no famoso museu francês. Pablo Picasso morreu a 8 de abril de 1973 em Mougins, França, com 91 anos de idade. Na noite anterior ele havia brindado com os amigos dizendo: bebam a minha saúde. Vocês sabem que não posso beber mais. Picasso depois teria ido pintar até 3 da manhã antes de ir dormir. Acordou na manhã seguinte com dores no peito e sem conseguir se levantar, morrendo poucos minutos depois de um infarte. Encontra-se sepultado no castelo de Valvinargues, Aix-en-Provence, Provença-Alpes, Costa Azul, sul de França. Constantemente, visitava o Museu do Prado, onde copiava os grandes mestres, captava-lhes o estilo e tentava imitá-lo, o que se revelou, por um lado, um avanço, pois desenvolvia capacidades efêmeras, e por outro lado, uma estagnação de um gênio criativo limitado à cópia do trabalho dos históricos, cujas obras também vieram a ser alvo de uma revisitação e reinterpretação de Picasso em fases mais avançadas.